amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de outubro, sexta-feira, e nós vamos fechando a nossa semana com as nossas aulas, né? Nossa aula agora é de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa, o nosso livro 4, o nosso livro novo, nós vamos ver a unidade 7, entrando em cena. O capítulo 1, que nós vamos começar a aula hoje, está aí na página 6, o que acontece em uma peça de teatro. E a gente já viu um conteúdo parecido, vocês estão lembrados? A gente viu um conteúdo com peça de teatro, peças teatrais, lá no nosso conteúdo de artes. Agora a gente vai ver um pouco mais desse conteúdo, só que voltado para a língua portuguesa. Então fica ligado, já bota aí o seu livro na página 6 para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Nós vamos agora estudar a unidade 7, entrando em cena. E a abertura do nosso capítulo 1 tem muito a ver com isso, já que existem aí vários personagens em um palco, né? Um palco de teatro. Capítulo 1, o que acontece em uma peça de teatro. Você vai conhecer o texto dramático e os elementos necessários para a montagem de um espetáculo teatral. Além disso, vai analisar os tipos de discurso, ou seja, as formas de apresentar as falas ou os pensamentos dos personagens em um texto. Aí na seção conversa vai observando a abertura do texto. Você já assistiu a uma peça de teatro? E aí, gente, vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma peça teatral? Tem ideia de tudo o que precisa ser feito para que um espetáculo seja apresentado? O que você acha necessário para uma montagem teatral? Vocês já pararam para pensar, gente, em tudo o que é necessário para montar uma peça de teatro? Quanto tempo é gasto, os ensaios, o que precisa ser feito para montar tudo o que é necessário para se apresentar um espetáculo de peça teatral? Se você não pensou nisso, agora pare para pensar em tudo o que é necessário para que a gente possa assistir uma peça teatral. Na página 7, nós podemos ver a seção Conversa Vem. Muita coisa acontece até que um espetáculo teatral esteja pronto para ser apresentado. O estudo do texto que será encenado, a montagem do cenário e a produção de figurinos são apenas algumas das etapas. Quantas pessoas você acha que são necessárias para produzir um espetáculo teatral? O que elas devem fazer? Aí nesse espaço do livro você vai colocar o que você pensa a respeito dessas perguntas, dessas indagações. E aí você vai colocar o que você já sabe, a sua opinião e etc. No palco, vamos ler agora um texto dramático, ou seja, que foi criado para ser encenado. Então, gente, esse texto ele é próprio para uma peça, para ser ensinado. Você vai pegar o seu livro e vai acompanhar a leitura, observando cada detalhe do texto, cada parte dele, como que está sendo lido. Então, observe tudo direitinho para você compreender como é essa estrutura de um texto feito especialmente para ser encenado. Então, aí nós temos uma ratinha apaixonada, que é o nome do texto. Os personagens são a ratinha, o ratinho, pai e mãe da ratinha, o sol, o temporal, o vento, o rochedo, o touro, o cardume. Primeira cena. Cenário é uma floresta. Ratinha e ratinho conversando com os pais dela. O pai. Não, não e não. Ratinha. Mas pai. O pai. Caminhando de um lado para o outro, contrariado, as mãos cruzadas para trás das costas. Onde já se viu uma coisa dessas? Mãe, absurdo, absurdo mesmo, meu bem. O pai caminha na direção do ratinho, mede-os com os olhos e o aponta com insistência, balançando a cabeça em sinal de desprezo. Olhe para isso, olhe bem para isso, querida. Mãe, tô olhando, benzinho, tô olhando. Pai consegue imaginar nossa filha, nossa amada filhinha, casada com alguém tão fraco? A mãe, ele é mesmo bem magricelinha, não? O pai, magricela?
Ele teria que engordar uns 20 quilos para chegar a ser raquítico. Mãe, pele e osso, querido. O pai, uma vareta. A mãe, um gravetinho dos mais sem graça. O pai, eu queria assoprá-lo daqui por ter tido a coragem de vir à minha casa e propor tal absurdo. O ratinho, como assim absurdo, senhor? Senhor, pai, é doutor para você, rapaz. Doutor Ratonaldo Gongonzola. Ratinho, pois é, doutor. Como eu acabei de dizer, pai, virando-se para a mãe contrariado. E ele ainda insiste, não? A mãe, mas que atrevido. O ratinho, mas doutor, eu amo sua filha e ela também me ama. Ratinha, aproximando-se do ratinho, segurando sua mão e envolvendo seu braço carinhosamente. Amo sim, papai. O pai olhando para a mãe, ambos espantados. Amor? A mãe, foi o que ela disse. Pai, eu ouvi, virando-se para a ratinha irritado. Minha filha querida, a quem eu prezo mais do que a minha própria vida. Você é muito jovem e nada entende dessas coisas. Ratinha, do que está falando, meu pai? Pai, um casamento é feito de muitas outras coisas além do amor. Ratinho, mas o amor é a coisa mais importante seu. Quer dizer, doutor Gongonzola. Pai, o senhor fique bem quietinho aí, ouviu? Eu estou falando com minha filha. Ratinha, mas ele tem razão, pai. O pai, razão? Razão? É o que esse boboca sabe sobre essas coisas? Um casamento precisa de muitas coisas e... Ratinha, o que, por exemplo? Pai, segurança, por exemplo. Ratinha, não entendi. O pai, nós vivemos numa selva, minha querida, um lugar perigoso. Temos muitos inimigos. Uma família precisa estar protegida dessa infinidade de perigos. Agora me diga com toda sinceridade, depois de dar uma boa olhada no corpinho de vareta desse rato, acha mesmo que ele poderia proteger sua família de qualquer coisa? Ratinha, mas é claro, o pai, o amor é cego mesmo, não? Ratinha, pai, ele não está nem em condições de proteger a si mesmo. Ratinha, ah, que maldade, pai. Mãe, meu lindo, agora você pegou pesado mesmo, coitadinho dele. Pai, o que é isso? Eles todos estão contra mim? O ratinho, doutor, O pai, olha, o senhor não diz mais nada, ouviu? Está decidido. Ratinho, decidido? Decidido o quê? Pai, minha filha é a ratinha mais bonita do mundo. O ratinho, concordo. O pai, ótimo, concordamos finalmente em alguma coisa, não? O ratinho, por que não? O pai, então o senhor concordará também que ela deve se casar com a criatura mais forte desse mundo, não? Algo tão delicado quanto sua beleza e encanto não deve, de maneira alguma, correr o menor risco de ser destruída por ratinho. Mas, doutor, o pai, não tem mais nada que o senhor, o ratinho. Eu amo sua filha, estou apaixonado por ela. O pai, meu filho, paixão é igual à vontade. É coisa que dá e passa. Ela saberá amar o marido que encontraremos para ela. O ratinho, mas... O pai, não tem mais nem meio mais, meu amigo. E passe bem. Caminhando em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco, para ao ver que nem a esposa nem a filha o seguem. Vocês vão ficar aí? Mãe e filha
está contra a própria vontade, se juntam a ele e deixam o ratinho sozinho no meio da floresta. O pai: tenha um bom dia, rapaz. E por favor, bata a porta quando sair. A mãe: mas querido, a floresta não tem portas. O pai: então o senhor pode ir embora bem mais rápido, não? Afastando-se, deixando o ratinho triste e infeliz no centro do palco. E aí nós vamos para o final do nosso texto, né? Uma ratinha apaixonada, de Maurício Veneza. Aqui nós vamos ter uma pequena atividade que vocês irão fazer depois do nosso vídeo para compreender aí um pouco sobre o nosso texto, o texto que nós acabamos de ler. Mas o que nós podemos destacar desde já na leitura do nosso texto é que vocês observaram que além das falas de cada personagem, também está dizendo como cada personagem deve se portar. O que cada personagem deve fazer diante da sua fala, antes da sua fala, depois da sua fala. Aí nós podemos ver na página 12 a definição do texto que nós acabamos de ler. O gênero textual é um texto dramático, chamado também de texto teatral. É aquele criado para ser ensinado. Ele tem algumas características importantes, como as indicações do que deve acontecer ou de como os atores devem agir no palco. Essas indicações são chamadas de rúbricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta, ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos autores, e sem interferência de um narrador. Então, aí para a nossa página 10, nós vamos começar a observar a atividade para entender o texto. Na primeira questão, marque V para verdadeiro e F para falso de acordo com o texto. Vamos observar aí todas as alternativas e ver quais delas nos passam uma informação verdadeira e quais nos passam informação falsa. Então, vamos observar aí a primeira frase. Vou colocar aqui minha caneta para a gente poder escrever, certo? Há um narrador que conta a história. Então, gente, vocês observaram que não existe uma pessoa contando a história. Você pode marcar aí falso, não tem ninguém narrando a história. A história é contada através das falas de cada personagem. O texto é apenas um trecho de uma história maior. Então, como vocês observaram, ela não tem um final. Então, a gente pode ver que ela é sim um trecho de uma história que é maior. Na próxima frase, o texto é formado apenas pelas falas dos personagens. A gente pode observar, gente, que a maior parte do texto é a fala dos personagens. Mas essa frase está falsa porque existe aquelas frases que estão entre parênteses que dizem como os personagens estão, como está o cenário, né? O que cada personagem faz diante de cada situação. Então, a maioria das frases são as falas dos personagens, mas não são todas. E a última, é possível saber onde se passa a história? Sim, logo no início do texto, ele fala, né, que se passa numa floresta. E durante o texto também, tem trechos que falam, né, dizem que a situação está se passando, que a história está se passando em uma floresta. Então, você já pode marcar aí também no seu livro as opções: falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Na segunda questão, você acha que esse texto está destinado a que tipo de público? Adulto ou infantil? Como você chegou a essa conclusão? Então, gente, nós podemos dizer que esse texto é destinado para o público infantil. E uma forma de chegar a essa conclusão é exatamente por causa dos personagens que lembram os das histórias infantis, que muitas vezes apresentam personagens, animais e nomes no diminutivo, como ratinho e ratinha. Na página 11 e 12 tem algumas outras questões sobre o texto que vocês vão fazer aí logo depois do nosso vídeo.
Então prestem atenção e, se for necessário, dá uma lida de novo no texto, volta lá o texto desde o início, faz a leitura novamente para que você não tenha aí nenhuma dúvida na hora de responder as questões da página 11 e 12. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu vou deixar com vocês a agenda. Realizem as atividades logo depois do nosso vídeo, que vocês vão estar aí com conteúdo fresquinho, tá certo? E é isso, gente. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.